foi a notícia que a Sony vai fechar a Bluepoint Games. A Bluepoint, pra quem não sabe, era o estúdio conhecido por remasterizar e fazer remakes aí de propriedades intelectuais famosas de PlayStation, como God of War, fez também remake de Demon's Souls, né, o primeiro remake aí grandão do PS5, né, Shadow of the Colossus e vários outros títulos. Cerca de 70 pessoas vão perder seus empregos por conta do fechamento de mais esse estúdio e, mais uma vez, né, a decisão veio por conta da canetada de executivos que, segundo a Bloomberg, decidiram fechar a Bluepoint por questões financeiras, não por conta do fracasso de algum jogo, não por nada relacionado a algo, né, relativo à performance do estúdio. Segundo a matéria da própria Bloomberg, né, o Jason Schreier fez aí o furo e aí depois seguiu com outras informações, o estúdio estaria trabalhando em um daqueles vários jogos live service que a Sony planejou e depois cancelou, e aparentemente não fazia mais sentido financeiro manter as portas da Bluepoint abertas. E aí, antes de perguntar pra vocês o que é que vocês acham disso, eu queria só deixar claro, e esse é um ponto que me chamou muita atenção, assim, o último jogo da Bluepoint foi exatamente o remake de Demon's Souls para PS5, né, em 2020, se eu não me engano, e logo depois eles foram comprados pela Sony. Ou seja, eles não lançaram nenhum jogo desde que foram adquiridos pela Sony, tiveram aparentemente aí um jogo live service cancelado e agora o estúdio foi fechado. Edu, tem algum sentido essa decisão da Sony de fechar a Bluepoint? Alguma coisa além de incompetência de executivo existe por trás dessa decisão ou não? Você usou exatamente a palavra que eu ia usar, é incompetência de executivo. Porque a Bluepoint era um estúdio extremamente talentoso e, cara, Demon's Souls Remake. Os caras fizeram do zero, eles refizeram, obviamente. E, cara, o feeling de gameplay é o mesmo do original de PlayStation 3, sabe? Eu até conseguiria levantar pontos que eu discordo da direção artística do game em certos pontos, mas em termos de gameplay, perfeito. Shadow of the Colossus Remake, mesma coisa, a gente pode discordar do visual que eles deram ali pro game, mas em termos de gameplay era uma adaptação perfeita com novidades legais. Eles fizeram um remaster de Ico e Shadow of the Colossus e, enfim, diversos games com altíssima qualidade. E não era um estúdio que eu imagino que fosse caro de manter, porque quando você tá trabalhando com remaster e remake, você tem que só adaptar o game para as novas necessidades de hardware, arquitetura, de desenvolvimento e tal, mas não é que você tá fazendo história do zero, gerando arte do zero, você tá adaptando algo que foi criado anteriormente por outro estúdio. Eles faziam isso extremamente bem. Daí vem executivos que não entendem claramente do mercado de games, pelas cagadas que eles cometem frequentemente, eles não entendem nada do mercado de games. Eles pegam um estúdio de remaster e remake, põem para fazer um jogo do zero. Esse jogo não sai da teoria, não sai do papel, a gente não sabe até que ponto ele foi desenvolvido, o quão próximo ele estava de ser lançado. Aí, o executivo faz a cagada de botar o estúdio para desenvolver o game lá do zero, o processo não dá certo, o executivo continua recebendo os seus milhões, dezenas de milhões de dólares por ano, e o estúdio é fechado, e um monte de gente perde o emprego. Cara, eu não me conformo com essas situações, eu não me conformo, porque pra mim vai além da má gerência, é muito pior que uma má gerência, é pura incompetência num sistema que é tão quebrado que o cara que tomou a decisão que levou esse estúdio ao fechamento, ele tá mais rico do que ele estava antes, já tendo um pagamento completamente desproporcional para a incapacidade dele de tomar decisão, e o estúdio que era talentoso é fechado. É bizarro isso. Mas a realidade é que eles vão continuar sendo bem pagos, fazendo um trabalho horroroso, enquanto eles vão destruindo as empresas pelas quais eles passam. Cara, isso é uma vergonha, mas assim, não é surpresa. A gente tem visto isso acontecer com empresas que ou são americanas ou são geridas por americanos, né? E o caso de PlayStation, eles tiveram uma gerência estilo americano por algum tempo, que foi o período do Jim Ryan. Então, PlayStation vai seguir colhendo esses frutos podres, vai seguir colhendo por algum tempo até eles trocarem do estilo de gerência. E só para concluir, eu fico feliz de ver que os estúdios asiáticos estejam indo tão bem, com um estilo de gerência muito mais sustentável e com muito mais integridade, valores morais do que o estilo americano vem apresentando. Cara, eu acho que dá pra dizer com todas as palavras que uma das piores coisas que dá pra acontecer com um estúdio indie talentoso que fez algum jogo legal é hoje em dia ser comprado por uma gigante tipo PlayStation ou Xbox, né? Hoje em dia, sem dúvida. É meio bizarro, dá pra entender, talvez até que seja proposital, não sei, porque PlayStation mesmo adquiriu 10 estúdios desde 2019
3 estão fechados, metade deles não produziram nenhum jogo, tipo, pelo menos, né, que foi publicado, e quase todos já tiveram algumas demissões. Então, é um momento da indústria bizarro, mas, de novo, da falta de gerência, da ganância. Eu sei que a gente se repete e, de novo, é uma das pautas recorrentes desde o começo do debate, essas questões de despedidas e layoffs e fechamento de estúdios na indústria dos games, mas afeta muito, né? Eu acho que tem muita coisa pra se comentar aí. Pra mim foi tristíssimo essa notícia, porque realmente a Bluepoint, eu lembro que foi um estúdio que, quando foi adquirido pela Sony, foi uma aquisição celebrada até por quem tava esperando, né, que esse casamento, né, desse frutos, porque a Bluepoint já vinha trabalhando com o PlayStation há bastante tempo. O Edu, inclusive, mencionou aí os remakes e remasters, God of War, Shadow of the Colossus, o próprio Demon's Souls, né, que foi produzido antes da Bluepoint ser comprado. Então já havia um relacionamento. A PlayStation antigamente era elogiada por isso, por ela não comprar estúdios com quem ela não tinha relacionamento prévio. Então, fazia todo sentido do mundo. Muita gente, inclusive, ficava especulando quando que a Bluepoint vai ser comprada, quando que a Bluepoint vai ser comprada. Então, quando a aquisição aconteceu, eu vi muita gente nas redes sociais achando que faria todo sentido e celebrando de certo modo. Muita gente achava, inclusive, que dessa aquisição a gente teria aí o remake, por exemplo, de Bloodborne, né? Porque a Bluepoint, pelo que ela demonstrou com Demon's Souls, pra mim, pelo menos, ela demonstrou que ela tinha competência para poder fazer vários outros remakes de outros títulos de PlayStation. Então, assim, pra mim não fez o menor sentido, me deixou triste e ao mesmo tempo muito preocupado, porque se um estúdio como a Bluepoint não faz sentido pra Sony hoje em dia, qual é o estúdio que faz, né? A Raven Studios, que tá produzindo aí o Fair Games, que toda notícia que sai a respeito desse jogo é negativa. A Sony Santa Mônica, a Insomniac, que estão sim tendo bons resultados, mas assim, se o próximo God of War não for bem, se o próximo The Last of Us não for bem, se o Intergalactic, por exemplo, não for bem, e aí, como é que ficam esses estúdios? Eu não acho que a Sony, por exemplo, hoje, tem necessariamente, ou pelo menos representa ou demonstra um senso de estabilidade, assim, com nada que ela tá produzindo. E eu acho que isso vem muito à frente de quem tá dominando, de quem tá controlando, de quem tá responsável pela empresa, especialmente na divisão de estúdios first party. E aí eu acho importante a gente aqui dar nome aos bois, porque da mesma forma que a gente faz isso com o Xbox, né, expondo lá, deixando bem claro que boa parte da culpa de Xbox hoje é do Phil Spencer, é da Sarah Bond, é do Matt Booty, eu acho que a figura do Herman Holtz tem que ser trazida mais à frente como o executivo que pegou aí o legado do Jim Ryan, que não foi um legado muito positivo, apesar de aparentemente ter sido um legado que muita gente chama lucrativo, mas que tem trazido ou pioras, ou pelo menos uma manutenção de uma lógica que não faz sentido para quem é fã de PlayStation e para quem curtia, né, o legado de PlayStation, que é o quê? Jogos first party, muito bem feitos, ou então, no caso da Bluepoint, remakes e remasters de jogos single player, bem feitos, com ênfase em estúdios first party, sem esse investimento tão pesado de live service como a gente hoje tem visto.